A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Sem Deus é impossível amar. Vamos aprender com o Padre Léo. Qual é a maior fonte de desgraça para o ser humano? Qual é a maior fonte de tristeza para o ser humano? Qual é a maior fonte de doença para o ser humano? A família. A família estragada. A família que não ama. Quantas mulheres no Brasil hoje estão contaminadas por um monte de doenças? A casa que deveria ser o santuário da vida virou o lugar da morte. Tenta fazer um exame de consciência. Quem ou quais foram as pessoas que mais machucaram você até hoje? Marido, mulher, pai, mãe, irmão, filho, sócio. Eu não sei se vocês sabem, o Michael Jackson nunca me ofendeu. Nunca. Por quê? Até hoje não tive o desprazer de chegar perto dele. De longe, ele pode me ofender? Quem me machuca? Quem está perto de mim? Vocês pensam bem como é que o encardido é safado. Ele quer fazer você se transformar naquilo, imagem dele. Então se eu fico no quem sou eu, ora, qualquer coisa que o outro fizer vai me ofender. Mas se eu jogo aquela pergunta agora para os meus relacionamentos, a coisa muda. De quem nós somos? Somos de Deus. Então nós não podemos deixar que nada ofenda essa verdade maior. Enquanto eu estou aqui no meu relacionamento, eu comigo mesmo, quem sou eu? Então qualquer coisa que alguém fizer ofende a mim. Mas quando eu pergunto de quem nós somos, de quem eu sou, então nós não queremos que ofenda a Deus, e aí é possível amar. O amor mais lindo do mundo vai se transformar em desgraça. Por que que Caim matou Abel? Porque ele não perguntou de quem nós somos, ele perguntou quem sou eu. Por que que Saul perdeu a unção do Espírito Santo e o seu reinado? Porque ele não perguntou para Davi de quem nós somos, mas perguntou quem sou eu. Ofenderam a mim. Então eu passo a acumular mágoa, a acumular ressentimento, a acumular tristeza, porque a pessoa me ofendeu, porque ela me machucou. Eu. Enquanto não sair desse eu, não vai ser feliz nunca. Não vai conseguir amar. Vai se tornando uma pessoa doentia. Tanto que a pessoa doida, ela fala consigo mesmo. Ela fica falando sozinha. Ela conversa com ela mesma. Porque ela perdeu esse referencial. O referencial ficou o eu. Se eu fico nessa pergunta, quem sou eu não chego a amar nunca. Retoma a pergunta. Quem ou quais foram as pessoas que mais machucaram você? Vá conversar com uma pessoa em depressão e descubra a causa da depressão. Qual é? Marido, mulher, filho, filha, pai, mãe, sogro, sogra.
Por quê? Cunhado, é família, é gente que mora do lado da minha casa. Era uma amizade linda, virou uma inimizade. Por quê? Porque não levou para Deus. Nós precisamos nos convencer de uma coisa: sem Deus é impossível amar. São João diz aí no capítulo 4, versículo 7, versículo 8: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Ora, sem Deus não tem amor. Amar é dar Deus para o outro. Agora, se a minha pergunta é quem sou eu viro o referencial do amor. Então eu fico olhando sempre para mim mesmo, para as minhas dificuldades, para as minhas limitações, para os meus problemas. E toda vez que eu ficar triste com o outro, é por quê? Porque o outro não correspondeu às minhas expectativas sobre ele. Uma coisinha de nada vai crescendo. Por que vai crescendo? Porque o encardido está 24 horas pronto para adubar. Por isso que ele reforça o eu. Ninguém ficaria magoado com nada nem com ninguém se invertesse a pergunta. Ora, por que eu vou brigar com a minha família? Se eu sei que a minha família é de Deus, nós somos de Deus, portanto nós temos um bem maior a defender. Quem não tem Deus não ama. Uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então: a quem você quer servir? 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 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pecado quer nos dominar, preciso decidir. Ser de Deus não me enganar. A quem você quer servir? 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 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, nós celebramos hoje São Mateus e a Igreja proclama o Evangelho da sua conversão. É interessante notar como, numa brevíssima pincelada, São Mateus descreve o acontecimento mais importante da sua vida. Um encontro. O encontro dele com Cristo, quando Cristo irrompeu na sua vida, enquanto ele ainda estava no meio do pecado. Ele consegue transmitir isto na brevidade de um versículo, o versículo 9. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aquele momento extraordinário de conversão é retratado de forma espetacular pelo pintor Caravaggio. Vocês sabem que Caravaggio tem esse estilo especial de pintar as suas telas, não somente com uma expressão muito humana, típica da sua época, com os trajes típicos da sua época, mas também com um jogo de chiaroscuro, ou seja, de luzes. E você vê naquela tela que hoje está lá na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma, essa ideia da graça que irrompe no meio do pecado, ou seja, a luz que entra nas trevas. Mateus foi encontrado por Jesus. O versículo 9 diz, com toda a concisão e com toda a certeza, Jesus viu um homem chamado Mateus. Foi Jesus quem viu, a iniciativa é dele. É ele quem toma a iniciativa e irrompe. Não é Mateus quem vai atrás de Jesus. São dessas conversões que quase nos deixam perplexos. Como é que Deus faz algo para uma pessoa e não faz para outras, né? Deus tem os seus eleitos, Deus tem a sua forma de agir. Por exemplo, um Saulo na rua de Damasco, no caminho de Damasco, ele não estava procurando Jesus, ele estava perseguindo Jesus. Mateus, na coletoria de impostos, ele não estava buscando Jesus, ele estava buscando dinheiro, buscando as coisas mundanas. E, no entanto, Jesus irrompe na vida dessas pessoas. Nós podemos olhar para estas conversões extraordinárias como sendo um grande dom de Deus para a igreja como um todo. Ao vermos esses irmãos que são convertidos assim, sem que eles tivessem pedido ou merecido, nós olhamos para nós e vemos que é verdade aquilo que aconteceu com Mateus, aquilo que aconteceu com Saulo, ou com outros convertidos da história, como André Frossard, mais recentemente, pessoas que não pediram a conversão e foram atingidos pela luz divina. Nós podemos dizer, meu Deus, vós sois assim. Até mesmo eu que vos buscava, não era eu quem tomava a iniciativa. Fostes vós que me destes a graça de vos buscar. Como diz Santa Teresinha, celui
qui nous fait désirer et comble nos désirs. É Ele quem nos faz desejar e, então, realiza o nosso desejo. É uma frase tirada de uma carta de Teresinha para o padre Roland. E quando ela diz isto a esse padre, ela está refletindo aqui um mistério extraordinário. Até mesmo quando eu busco Deus. Até mesmo quando parece que sou eu quem estou buscando a conversão, no fundo, de todo o mistério, toda conversão é como a de Mateus. Sem que nós mereçamos, sem que nós pensemos, sem que nós projetemos, Ele entra na nossa vida. Às vezes Ele entra como Mateus, na sala, de fora para dentro, e rompe num raio de luz e aponta para nós, como naquele quadro de Caravaggio. E Mateus quase que perplexo, dizendo, eu, mas logo eu? Aceita aquela vocação e o segue. Às vezes, Ele entra desde dentro e coloca dentro de nós um anseio, um anelo, uma sede, uma busca de Deus que nós não sabemos. Não sabemos por quê. E, no entanto, é Ele quem de nós tem misericórdia e nos chama para segui-lo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as
não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da Eucaristia, a sequência da celebração, número 1355. Na comunhão precedida pela oração do Senhor e pela fração do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo, que se entregou para a vida do mundo. Porque este pão e este vinho foram, segundo a antiga expressão, eucaristizados. Chamamos este alimento de Eucaristia, e a ninguém é permitido participar da Eucaristia, senão aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e para o novo nascimento, levar uma vida como Cristo ensinou. Tão simples assim, tão fácil assim, a sede prove dessa graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma. Milagre assim não há quem faça. Como que era pão, sangue que era vinho, pra eternidade é um caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Trigo esmagado, Cristo imolado, ambos vão tornar-se pão. Um que perece, outro que permanece, para nossa salvação. Ó Senhor da unidade, tirai de nós a orfandade. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma quem tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Tão simples
diz assim: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Hoje nós temos a alegria de festejar São Mateus, ele que é apóstolo e evangelista. Jesus o chamou da coletoria de impostos. Seu nome também era Levi. E por ter sido publicano, ou seja, aquele que recolhia os impostos e trabalhava com a administração do dinheiro, São Mateus hoje é o padroeiro dos contabilistas, todos aqueles que trabalham na contabilidade. E ali ele estava como um publicano, pegando os impostos de seu povo, e Jesus disse: segue-me. Essas palavras e o olhar de Jesus tocaram profundamente Mateus, e ele decidiu: vou seguir o Mestre. Fizeram uma refeição em comemoração. Jesus o acolhe como o bom pastor. São Mateus segue a Jesus e aprende na escola do Mestre. Se torna um dos 12 apóstolos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, passado alguns anos, São Mateus escreveu o Evangelho. Este Evangelho é direcionado para os cristãos que tinham se convertido do judaísmo. E diante dessa circunstância, nós temos ali 5 grandes discursos de Jesus no Evangelho de São Mateus, fazendo uma comparação com os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, chamado Pentateuco, que era muito importante para os judeus. E agora, como nós temos judeus que se converteram ao cristianismo, o método adotado por São Mateus no seu Evangelho é exatamente mostrar 5 grandes discursos, dizendo então que Jesus agora é o novo Moisés, que Jesus é a plenitude e o cumprimento de todo o Antigo Testamento. São Mateus nos mostra a face, o rosto de Jesus em seu Evangelho. Nós hoje vamos pedir a intercessão de São Mateus para que tenhamos amor para com a palavra de Deus, amor para com o Evangelho, não só um amor exterior ou de palavras, mas um amor verdadeiro no qual nós buscamos viver a palavra de Deus se fazendo vida na nossa vida. Quando os apóstolos se espalharam pelo mundo, São Mateus se dirigiu à Arábia e à Pérsia, e lá ele sofreu grandes perseguições, principalmente de sacerdotes pagãos. Foi aprisionado, estava para ser morto, porém conseguiu se libertar, e dali foi anunciar o Evangelho na Etiópia. Lá, pediu a Jesus Cristo uma intervenção na vida do filho da rainha que havia morrido, e este ressuscitou. A partir deste fato, o povo da Etiópia e toda a corte se converteu a Jesus Cristo. O Evangelho floresceu na Etiópia. O rei Égipo, grande convertido a Jesus Cristo, teve uma filha chamada Efigênia. Esta fez voto de castidade. Quando o rei morreu, o sobrinho dele assumiu o trono na Etiópia. Irtarco era seu nome. Ele queria se casar com Efigênia, mas ela havia feito um voto a Jesus Cristo, e então pediu a São Mateus que liberasse Efigênia deste voto. Ele não permitiu, e assim Irtarco ordenou que São Mateus fosse esfaqueado, e morreu defendendo a fé e também o voto que Efigênia havia feito a Jesus Cristo. O corpo de São Mateus foi recolhido e venerado pelos cristãos da época, e no ano de 930, levado à cidade de Salermo, na Itália. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Deixa que o mundo siga pela sua estrada. Deixa que o homem retorne à sua casa.
Deixa que os outros conservem a sua riqueza, mas tu vem e segue-me. Tu vem e segue-me. Deixa que o barco abra as velas ao vento. Deixa que encontre afeto quem segue o coração. Deixa que a árvore caiam os frutos maduros. Mas tu vem e segue-me. Tu vem e segue-me. E serás luz para os homens, e serás como o sal da terra. No mundo deserto abrirás uma nova estrada, e por essa estrada vai, e não te voltes para trás, e não te voltes para trás, e não te voltes para trás. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. A glória de Deus e a riqueza dos homens encontraram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, como são amáveis os vossos tabernáculos. O passarinho achou a casa onde morar, e a rola um ninho onde abrigar os seus filhinhos. Oh, como é feliz o homem que habita em casa de Maria, onde vós fostes o primeiro a habitar. É nesta morada dos predestinados que o homem recebe socorro de vós somente, e que dispõe no seu coração a ascensões e graus de todas as virtudes, a fim de se elevar à perfeição neste vale de lágrimas. Quão deliciosas as vossas moradas! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Pelo poder do Espírito, um homem entrará de novo no seio de sua mãe, e a mãe que gerou Cristo gerará os seus membros configurados a Ele. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Pelo poder do Espírito, um homem entrará de novo no seio de sua mãe. E a mãe que gerou Cristo gerará os seus membros configurados a Ele.
um homem entrará de novo no seio de sua mãe. E a mãe que gerou Cristo gerará os seus membros configurados a Ele. Eu quero viver esta vida no ventre de Maria. Eu tenho um pai e uma mãe. Sou mais um fruto do vosso ventre. Ali eu fui guardado e sou alimentado. Quando nascer chegar, eu vou viver no céu. Eu tenho um pai e uma mãe. Sou mais um fruto do vosso ventre. Ali eu fui guardado e sou alimentado. Quando nascer chegar,